Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que faz pra gente configurar os campos em branco. Então vamos supor que eu vou clicar aqui para cadastrar um cliente. E aí eu tenho alguns campos obrigatórios, né? Que é o nome do cliente, a data de nascimento, CPF, o contato. E aí a pessoa, né, que tá cadastrando, coloca somente o nome e tenta fazer o salvamento desse cadastro. Então, ele vai aparecer aqui campo em branco. Então, eu vou ensinar vocês como é que coloca esse rótulo embaixo dos campos em branco quando a gente clica. E aí, quando você preenche, né, começa a digitar dentro da test box, então ele some a nossa mensagem de campo em branco. Então, eu vou ensinar vocês nesse vídeo como a gente vai fazer isso. Então, voltando aqui no nosso formulário, então eu já tenho criado aqui o meu formulário de cadastro de cliente. Então, agora eu vou ensinar você como que você vai fazer esses rótulos para aparecer embaixo aqui, quando a gente tem um campo em branco. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é criar os campos de vocês. Então, aqui eu coloquei as nossas labels, né, os nossos rótulos, e aqui eu coloquei uma test box para cada item que a gente vai cadastrar do nosso cadastro aqui de cliente. A segunda coisa que a gente vai fazer é renomear, né, esses campos, colocar o nome de um campo. Então, aqui eu coloquei campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 e assim por diante, para ficar mais fácil da gente se localizar, tá? Então, para a gente fazer aquele efeito, né, de campo em branco, quando você deixar em branco, como que a gente vai fazer? A gente vai inserir um rótulo, então eu vou pegar aqui o rótulo, tá? Vou posicionar ele aqui embaixo dessa minha test box, o campo obrigatório. E aqui, então, eu vou tirar o caption dela. E aqui, no nome desse meu label aqui, eu vou pegar o nome dessa minha test box. Então, é campo 2. Vou dar um Ctrl C aqui. E aqui nessa label que vai ficar embaixo, a gente vai colocar assim, ó, erro, o nome do campo e vai colar também o nome desse campo aqui, test box. Então, vai ficar erro campo 2, tá? Então, a test box é campo 2 e a nossa label de erro aqui é erro campo 2, certo? E vocês vão fazer isso para todos os outros campos que vocês querem que apareça essa label de campo em branco, se a pessoa deixar em branco. Então, aqui eu vou arrumar. Eu até vou colocar aqui a borda para a gente ver o posicionamento de todos as labels se tá certinho. Então, aqui eu vou pegar campo 3, certo? Vou colocar aqui o nome da minha label como erro, campo 3. Aí, agora, eu vou pegar isso aqui, vou arrastar para cá. E vou mudar aqui para campo 4 agora, certo? Erro, campo 4. E aqui vai ter mais um campo obrigatório, que é o campo 7, certo? Então, erro, campo 7. Então, são os meus 4 campos que eu tenho como obrigatório. Se eu tivesse mais, eu iria fazer nos outros. Mas, aqui nesse meu cadastro, então, vai ser esses 4 campos obrigatórios. E agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou selecionar todos esses meus rótulos que a gente criou. E vou colocar aqui a font color, né? Que é a cor da fonte como vermelho, tá? E vou tirar também, então, a borda aqui. Então, ela vai ficar dessa forma. Vou tirar o backstyle também, vou deixar como transparente aqui. Ok, então ela nem vai aparecer aqui, tá vendo? Então, eu vou selecionar ela de novo e vou também modificar a propriedade visible dela. Eu vou deixar como falso, tá? Então, ela só vai aparecer se o campo realmente estiver em branco. Depois que a gente fez isso, então, a gente vai criar um módulo. Então, eu já deixei aqui um módulo criado. Eu escrevi módulo campo em branco, o nome do meu módulo. E aqui dentro, então, a gente vai fazer uma função para ele localizar esses campos em branco. Mas antes, vamos voltar aqui de novo. E o que vai acontecer? Nesse meus test box que a gente colocou como obrigatória, o que eu fiz? Lá na tag desse meu test box, eu coloquei um asterisco, tá? Então, todos esses meus campos aqui obrigatórios têm um asterisco na minha tag, tá? Todos eles eu coloquei um asterisco. Alguns campos aqui, eles estão assim, ó, documento asterisco, tá vendo? Aí tem outro aqui, contato asterisco. É porque eu criei um módulo de classe onde eles fazem isso aqui, ó. Que é a máscara de texto, tá? Então, eles configuram a máscara de texto pela tag, tá? Então, aqui na tag eu coloco, né? Se é um contato, se é um CPF ou se é uma data. E aí, ele vai configurar aqui certinho pela minha tag. Mas, se vocês visualizarem aqui, todos eles têm o asterisco quando é obrigatório e quando não é obrigatório, eles ficam em branco, certo? Então, todos os campos obrigatórios aqui, vocês têm que colocar um asterisco. Então, vocês podem colocar um asterisco, somente o asterisco assim,
se vocês não tiver esse módulo de classe de configurar os campos aqui como máscara de texto. Bom, colocando o asterisco então nas test box, agora sim a gente vai voltar lá no nosso campo em branco, no nosso módulo que a gente vai criar, e vamos criar então uma função. Então aqui a gente vai criar uma public function, campo em branco. Aqui dentro dessa função, então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável chamada ctrl, vamos definir ela como controle, e a gente vai abrir, então, um for each aqui, para a gente percorrer pelos controles dentro do nosso formulário que a gente está selecionado, tá? Então, for each ctrl in myForm.controls. Então, myForm vai ser o meu formulário. E aqui a gente vai colocar um next ctrl, né, que é o nosso loop aqui de repetição. E aqui dentro, então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o meu item é uma test box, né, que são todas as minhas test boxes, eu quero fazer a verificação, e se essa minha test box que eu estou verificando é uma test box de campo obrigatório ou não. E a gente vai utilizar, então, a propriedade tag, né? Então, tudo que tiver o asterisco na nossa test box é como um campo obrigatório. Então, ele vai analisar se está como vazia ou preenchida. Então, aqui a gente vai falar se type name, abre parênteses, e a gente vai colocar ctrl, então, ctrl. Então, se o meu tipo de controle, né, for igual a test box e aí a gente vai usar uma funçãozinha chamada write para a gente verificar o final do nosso texto, tá? Se existe um asterisco na nossa tag ou não. Vocês podem usar o left também. Eu vou usar o right aqui porque a gente tem aquelas outras test box escrita também, né? Então, eu vou pesquisar pelo último caractere da minha test box lá da minha tag, tá? Então, aqui qual que é a string que eu quero verificar? É o ctrl.tag, né? Que é a tag do meu controle, certo? E quantas letras eu quero capturar dessa minha tag que eu quero fazer a verificação? É só uma, né? Só o asterisco. Então, eu vou colocar uma aqui, certo? E igual, e aqui eu vou colocar, então, o asterisco. Se tiver o asterisco, é um campo obrigatório. Então, se ela for uma test box e conter o asterisco na minha tag, então, ele vai executar o que tem dentro desse if aqui. Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou falar assim, ó. myForm.controls. Vou abrir parênteses, e aqui a gente vai colocar, então, erro, que é o início da nossa label, né, do nosso rótulo erro, e a gente vai concatenar isso aqui com o nome da nossa test box, certo? Então, a gente vai colocar ctrl.name, vai colocar ponto caption, e aqui dentro, então, eu vou colocar assim, ó, campo obrigatório. Mas vocês podem colocar o texto que vocês quiserem aqui. E aí, eu vou colocar myForm de novo, ponto controls, abre, erro, concatena com ctrl.name, e aqui a gente vai colocar como visible igual a true. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa nossa function aqui, vai colocar aqui e vai definir ela como true, tá? Então, que existe campo em branco. E aqui a gente vai definir ela como booleana, as boolean. Então, ela vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Então, se tiver algum campo em branco aqui dentro da nossa função, ela vai retornar como verdadeiro. Se não tiver nenhum campo em branco, ela vai retornar como falso. Então, aqui em cima do nosso for, a gente define ela já como false aqui. Bom, depois que a gente fez isso, então, a gente finalizou aqui a nossa função. Então, agora a gente vai copiar isso aqui, vamos dar um Ctrl C, vamos voltar lá no nosso cadastro. E agora, aqui no nosso botão salvar, vamos clicar 2 vezes aqui. Então, aqui dentro do botão salvar, a gente vai chamar a nossa função. Então, a gente vai fazer, antes de salvar o nosso cadastro, a gente vai ter que verificar se existe algum campo em branco para ele sinalizar para a gente. Se existir, então a gente vai pegar e vai parar o nosso código antes dele realizar o salvamento. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer uma verificação. Aí a gente vai chamar a nossa função, então, campo em branco, certo? E aí, aqui a gente tem que definir, então, o nosso formulário, né? Que vai ser me, que é o meu formulário, ou eu posso escrever o nome, cadastro cliente, que é o formulário que eu estou trabalhando, mas se colocar me, já se refere a esse formulário que a gente está aberto no momento. Igual a true, então, se a minha função retornar verdadeiro, então, eu quero que pare o meu código, exit sub,
end if. E se não, então aí ele vai continuar aqui o meu código, tá? Continuar salvamento dos dados. Beleza? Vamos executar aqui o código. Antes de escrever as coisas, a gente vai clicar em salvar. Então, veja, ó, que já está funcionando, tá? Então, o que que acontece? Vou fechar aqui agora, vou colocar aqui pra gente fazer a depuração junto. Então, vou executar aqui e vou clicar aqui. Então, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai vir aqui no campo em branco e vai ir lá para nossa função, tá? Chegando aqui na função, então ele já passou o formulário que a gente vai fazer a verificação, tá? Deixa eu minimizar aqui para vocês visualizarem melhor. Bom, então ele já vai passar aqui a verificação do campo em branco igual a falso, né? Retornou nossa função como falso. E vai começar a verificar o nosso formulário, tá? Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é verificar se é uma test box e se dentro da minha tag dessa test box existe o asterístico, tá? Então, se não for, ele vai pular e vai para o próximo, até ele encontrar, então, uma test box aqui. Depois que ele encontrou uma test box, o que que vai acontecer? Ele verificou que é uma test box e aí ele vai definir, então, que no caso é o campo 2 aqui que ele localizou, né, como campo obrigatório e vai colocar aqui como campo visível, certo? Escreveu o campo e colocou campo visível. Aqui, se a gente colocasse sem preenchimento, por exemplo, desse jeito aqui, veja que se eu voltar aqui um pouquinho o meu código, ele vai mudar lá a frase para campo obrigatório sem preenchimento, tá? Então, eu vou deixar esse jeito, vou excluir aqui agora e vamos continuar. Então, ele vai para o próximo, fez a verificação da data agora, né? Veja que é o campo 7. Então, ele vai lá e vai colocar aqui campo obrigatório sem preenchimento. E assim ele vai fazendo a verificação de todos os campos, tá? Todos os campos que ele localizar a tagzinha com o asterístico aqui, que foi um dos critérios, né, que a gente colocou, ele vai colocar como campo obrigatório sem preenchimento, tá? Então, feito isso, ele vai passar por todos os controles que tem dentro do nosso formulário. Depois que ele passar por todos os controles, vou colocar aqui no end function. Então, depois que ele passar por todos os controles, ele vai finalizar e vai verificar aqui se a minha função retornou como verdadeiro, qualquer campo, né, for sem preenchimento, ele vai retornar como verdadeiro, vai pausar, né, vai parar a nossa sub e vai finalizar o nosso código, tá? Então, agora, se a gente escrever aqui, veja que ele não some a nossa test box campo em branco. Então, eu quero que toda vez que eu começar a digitar aqui, que eu colocar as informações aqui certinha, depois que eu preencher, esse campo aqui some. E como que a gente vai fazer isso, então? Vamos voltar aqui no nosso formulário. E aqui é onde a gente colocou as nossas caixinhas de campo obrigatório, a gente vai clicar 2 vezes sobre o test box. E aqui no evento, então, change do nosso test box campo 2, né, do evento change, a gente vai fazer uma verificação. Se campo 2, né, que é a minha test box, for diferente de vazio, então, o que que eu quero que aconteça? Que o meu erro, campo 2, né, que é o nome da minha label de rótulo de erro ali do campo 2, ponto, visible igual a false. E vou dar um end if aqui. Então, a gente pode fazer isso para todas as outras, tá? Então, campo 3 aqui, a mesma coisa. Se campo 3, ponto, diferente, né? Se campo 3 diferente de vazio, então, erro, campo 3, ponto, visible igual a false, end if. Vou colocar esses dois campos funcionando e os outros não, e a gente vai executar aqui o código. Então, veja se eu clico aqui, ó, campo obrigatório, né? A gente já arrumou o campo 2, então, quando eu começo a digitar, ele já some, tá vendo? Ó, coloquei, ele já some. Se eu vim aqui agora no CPF, que a gente ainda não fez essa alteração, esse ajuste no evento change, veja que eu vou digitar agora e ele não vai sumir. Então, a gente tem que fazer esse processo no evento change. É claro, gente, que se vocês tiverem, né, vamos copiar aqui. Se vocês tiverem muitos campos, o ideal é vocês não trabalharem fazendo dessa forma que eu estou ensinando vocês, né? Esse é um jeito, dá certo? Dá. Só que se vocês tiverem muito campo, isso dá um trabalhão
para mais de metro, né? Imagina você tem uns 10 campos que você precisa fazer isso. Então, é muito código que você precisa escrever. Então, por isso que aí eu gosto de trabalhar com módulo de classe. Então, dentro da nossa comunidade, eu só ensino a fazer esses ajustes de campo sem preenchimento, ou até mesmo a parte de máscara de texto, tudo através de módulo de classe, que você faz um código e puxa para os labels, os test box que você precisa, tá? Através do módulo de classe. Agora aqui você tem que gerar, né, toda parte de código separadamente, um a um, certo? Bom, mas funciona do mesmo jeito. Então, aqui a gente muda, né, para 4 e 4, e aqui 5 e 5. Bom, então se a gente fez isso agora, se a gente voltar aqui, né, no nosso formulário, tentar salvar, ele vai dar campo em branco, então você começa a preencher, ele some o campo em branco, certo? Então, pessoal, ó, esse ainda não apareceu, né? Por quê? Porque a gente colocou outro campo aqui, a gente colocou o campo 5, eu acho que é o campo 7, né? Vamos ver aqui. Esse é o campo 7, ó. Então, vamos voltar lá. E aqui a gente muda de campo 5 para campo 7. 7 e 7. Então, agora sim vai dar certo. Vamos executar aqui agora e vamos lá. Então, se eu clicar aqui, campo em branco, né? Se eu escrever agora, veja que ele some, né, os nossos campos. Mas, pessoal, ainda vai dar um erro, quer ver? Se eu clicar aqui em salvar, ó, campo obrigatório, campo obrigatório. Por quê? Porque se a gente voltar aqui no nosso módulo, na nossa função, o que a gente fez? Tudo que tiver o asterístico aqui é para ele colocar campo obrigatório sem preenchimento. A gente não fez outra verificação para ver se o campo realmente estava em branco ou não. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Se ctrl.value igual a vazio, então eu quero que ele execute isso. Caso contrário, ele vai seguir para o próximo controle. Agora sim, a gente vai voltar lá no nosso controle e vamos executar novamente. Então, vou minimizar aqui. Vamos lá. Se a gente clicar aqui em salvar direto sem preencher, ele vai dar campo obrigatório. Então, se a gente preencher aqui, ele já vai fazer certinho aqui. A gente coloca aqui também. Colocamos o contato. Ok, preenchemos tudo. Vamos clicar em salvar, certo? Então, veja que agora, quando eu clico aqui em salvar, vou colocar uma mensagem aqui. Vamos voltar aqui, que a gente não colocou nenhuma mensagem, né? Então, aqui, se ele passar, a gente vai mandar uma mensagem. Cadastro, certo? Pra gente saber que deu certo aqui. Então, vamos executar o nosso formulário novamente. Vamos clicar aqui, então, campo obrigatório, ok. Vamos preencher aqui. Vamos preencher aqui. Tô colocando aleatório aqui só pra gente preencher, tá? Bom, beleza. Agora vamos clicar aqui em salvar. Veja, ó, cadastro salvo. Ok. Então, depois que ele passa as verificações, que ele vê todos os campos obrigatórios estão preenchidos, ele dá a mensagem de salvar. E aqui no caso, né, vocês podem colocar o código para salvar o cadastro lá dentro do banco de dados, onde vocês estão realizando o salvamento. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima aula.